Por sua origem e definição de dicionário, comunicação é o ato de partilhar, trocar, tornar comum. Contudo, na nossa sociedade complexa, outros usos foram se firmando. Conexão, como no caso das vias ou sistemas hidráulicos, distribuição, sobretudo de informação, colonização de mentes, como é o caso dos sistemas ideológicos. Nos relacionamentos, ter boa comunicação é conseguir um entendimento comum sobre os fatos. Ou construção de sentido comum, quando falamos em modelos colaborativos e de convivência mais avançados. A palavra comunicação também está associada à tecnologia, é claro, porque os últimos 200 anos foram muito impactados por máquinas, pela eletricidade e pela eletrônica. Você já tentou imaginar um dia sem ter seu celular? Mas a tecnologia, na verdade, não é novidade. Há mais de 2000 anos, os romanos já tinham tablets e um modelo analógico de rede social. Eles trocavam piadas, faziam fofoca e discutiam negócios usando um pedaço de madeira com uma camada de cera. Esses tablets circulavam pelas casas do patriciado e voltavam para a casa do dono, onde a cera era derretida e tudo começava de novo. Contudo, os recursos de então não permitiam a escala do fenômeno que a gente vê nos dias atuais. Era algo muito engenhoso, mas que não foi exatamente decisivo naquela cultura. Não levava a pontos de inflexão como a massificação da comunicação em tempo real. Já a internet, que foi concebida há 60 anos e se popularizou há apenas 30, foi um jogo totalmente diferente. A internet criou um mundo imediato. E por imediato, entendemos em tempo real, porque os deslocamentos que nos dão a percepção da passagem do tempo já não são mais necessários para muitas das nossas tarefas básicas. Só que o uso da internet foi de início ainda muito baseado em broadcasting, ou seja, na transmissão feita por poucos para muitos. Em 2008, mais ou menos, um vagalhão tomou o mundo de assalto. As plataformas de redes sociais, que são fruto da web dinâmica, baseada em bancos de dados, e também os smartphones, permitiram que cada receptor se transformasse em transmissor, e as trocas de informação alcançaram uma escala probabilística. Passamos a ter muito mais conversas de muitos para muitos, e isso faz uma grande diferença. Por um lado, isso gerou uma redução brutal dos custos transacionais da troca de informação. Isso é inegável. Mas por outro, passamos a ter alguns problemas bem significativos. A gente consegue notar com muita clareza o surgimento de uma cultura de fragmentação. As marcas, que antes eram super controladas pelas empresas, passaram a ser estruturas abertas, mais facilmente atacáveis. Existe hoje uma dificuldade muito grande de validação da informação. Temos muitas pessoas que são viciadas no uso dos dispositivos cibernéticos. As plataformas de redes sociais têm gerado também muito isolamento social, além do bullying cibernético e a cultura de cancelamento. Isso tudo leva a uma cultura muitas vezes de radicalização e polarização. Também vemos com clareza o efeito dos algoritmos, mudando o comportamento e a forma de pensar das pessoas, e mais recentemente, com as novas tecnologias, uma artificialização da produção de conteúdos. Isso tudo tem um grande impacto na comunicação. Com tanta informação disponível e barata, nossos problemas históricos seguem sem solução. A fome, doença, desigualdade e escassez artificial continuam sendo uma praga para a humanidade. De modo que consumir muita informação não necessariamente significa saber como usá-la bem. Afinal, informação não é conhecimento. Vejamos alguns números. Uma pessoa bem conectada consome hoje cerca de 30 gigabytes de dados por dia em textos, áudio e imagens. E olha que isso está aquém da nossa capacidade, que é mais do que o dobro disso. A gente consegue processar cerca de 74 gigabytes por dia, ou seja, algo como ver todos os episódios de Game of Thrones. Contudo, 24 horas depois, a gente já esqueceu 70% disso, ou seja, a retenção é de menos de 1/3. Então, existe uma pressão cognitiva muito grande para uma retenção relativamente baixa. E isso significa que a gente aprende pouco do muito a que somos expostos. Do mesmo modo, sabemos que a ciência molda a sociedade, mas muito pouco do conhecimento por ela produzido jamais chega a gerar aprendizagem na sociedade em geral. Enfim, não estamos sabendo como comunicar oferta de conhecimento de interesse social com demanda. Pelo menos, não do mesmo modo como conseguimos nos comunicar para vender celulares e sinal de internet. Isso é um grande problema se a gente considerar que os sistemas que sobrevivem são aqueles
que aprendem e se adaptam. O que é que está faltando? O que conecta os fragmentos de um sistema, seja ele comunicacional ou reprodutivo, são propósitos. Se fôssemos capazes de definir como espécie nossos não negociáveis em termos do que significa ser humano, poderíamos usar a nossa capacidade de aprender com um foco muito mais preciso. Isso geraria uma convergência de atenção e energia que certamente nos colocaria num patamar muito mais alto de desenvolvimento. Contudo, grande parte das conversações que mantemos no mundo digital tem a ver com identificação e polarização. As pessoas se identificam pelas diferenças em relação às outras, e as peculiaridades vão sendo amplificadas em detrimento daquilo que temos de parecido. Vem daí a polarização que tanto estrago nos tem causado. Pouco usamos essas ferramentas digitais para a construção de sentidos comuns. E por que não conseguimos construir esses sentidos comuns? Porque nosso modelo predominante de comunicação é o da verticalização de informação. Como eu já disse, é um modelo baseado na lógica de venda, o mesmo que se usa para vender sabão em pó ou tênis. Ao invés de exercitarmos a curiosidade juntos, buscando soluções consensuais para nossos problemas, elaboramos nossos exércitos de argumentos pessoais e partimos para colonizar a mente do resto das pessoas com aquilo que pensamos ser certo. Esse modelo de broadcasting é muito típico das redes centralizadas. Nele não existe muita troca. Isso porque o objetivo quase sempre não é o empoderamento das pessoas, mas a manutenção das assimetrias de poder. Temos um entendimento quase que natural de que precisamos ter controle do futuro para a sobrevivência, de modo que canalizamos nossos recursos para programar o mundo, na medida do possível, é claro, de modo a responder às nossas necessidades, mesmo que isso aconteça em prejuízo das necessidades dos demais. É muito importante assumir esse grave defeito de origem se houver qualquer pretensão verdadeira de se mudar o status quo. Se queremos um novo modelo comunicacional que saia da bolha, que faça efetivamente uma diferença, teremos que olhar para o modo como vemos nossos públicos para que deixem de ser apenas receptores de informação e passem a ser contrapartes em um processo de construção de seja lá o que for que pretendemos criar de novo. Conversar, ouvir e considerar são palavras-chave nesse novo arranjo que embasa tudo o que estamos propondo aqui.